Imagine uma montanha que cospe fogo e cinzas, esculpindo a paisagem ao seu redor com um poder surpreendente. Essa é a essência dos vulcões, formações geológicas que, desde tempos imemoriais, despertam o fascínio e o temor da humanidade. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada para desvendar os segredos por trás da formação, da descoberta histórica e da composição desses gigantes da Terra. Ao explorarmos as forças que moldam a crosta terrestre, compreenderemos como o magma, impetuoso e misterioso, se acumula para criar estruturas que transformam o nosso planeta. Prepare-se para mergulhar em uma história rica de ciência, natureza e os fenômenos estonteantes que fazem dos vulcões seres tão enigmáticos e poderosos. Ao iniciar nossa jornada, precisamos compreender as bases do que constitui um vulcão. A Terra é um organismo em constante transformação, onde forças geológicas se chocam e convergem de maneiras que vão muito além da nossa imaginação. No núcleo de cada vulcão reside uma história de energia acumulada, de pressões ocultas e de forças ancestrais, que, por meio de fissuras na crosta, permitem que o magma, uma mistura fervilhante de rochas derretidas, gases e cinzas, transborde para a superfície. Esse processo é a base da vulcanologia, a ciência que estuda os vulcões e suas erupções, e é graças a essa disciplina que hoje conseguimos compreender como essas imponentes estruturas se formam. Desde os primórdios da humanidade, os vulcões foram reverenciados e temidos. As primeiras anotações históricas sobre erupções vulcânicas remontam à antiguidade. O Vesúvio, por exemplo, é o protagonista de uma das histórias mais dramáticas da história humana. Em 79 d.C., a erupção do Vesúvio não só destruiu as prósperas cidades de Pompeia e Herculano, mas também marcou o início de uma narrativa que combina poder, destruição e renascimento. A descrição detalhada deste evento, realizada por Plínio, o Jovem, nos oferece um vislumbre inigualável da força devastadora dos vulcões. Esse episódio histórico, que mistura maravilha e tragédia, revela a dualidade destes gigantes da natureza. Ao mesmo tempo capazes de destruir, eles também contribuem para a renovação e fertilidade do solo, possibilitando a evolução das paisagens e da vida. Nossa expedição científica nos leva ao cerne do que torna os vulcões tão intrigantes. Imagens reais de erupções, de rios de lava fluindo e de nuvens espessas de cinzas pintam um retrato visual que nos lembra que esses fenômenos não são meros caprichos da natureza, mas sim elementos indispensáveis da dinâmica terrestre. A formação de um vulcão inicia-se em profundidades abissais da Terra, onde as altas temperaturas e pressões transformam rochas em magma. Esse magma, que historicamente permanecia confinado no interior, encontra um caminho, geralmente através de fissuras naturais, até a superfície. Uma vez exposto, ele se solidifica ao entrar em contato com o ar, formando as camadas que compõem o cone vulcânico. Cada erupção, seja ela explosiva ou efusiva, deixa em seu rastro um registro de transformação e mudança. A narrativa geológica dos vulcões é uma história de equilíbrio, onde forças em constante disputa se encontram para criar algo novo. Enquanto o magma sobe em direção à superfície, ocorre uma incrível interação entre a pressão interna e a resistência da crosta terrestre. Essas forças podem, em alguns momentos, entrar em conflito, gerando pressões quase insuportáveis que culminam em explosões violentas. Imagine a cena: um interior fervente, repleto de energia acumulada, que finalmente encontra uma rota de fuga, resultando em uma erupção que ilumina o céu com tons de laranja, vermelho e cinza. Essa imagem, que muitas vezes parece saída de um filme de ficção científica, é a prova viva da capacidade da natureza para se reinventar, de se adaptar e de transformar a si mesma. Conforme nos aprofundamos na ciência por trás dos vulcões, encontramos evidências que revelam a variedade de composições que esses fenômenos podem ter. A lava, por exemplo, pode ser rica em sílica, o que influencia diretamente sua viscosidade e o tipo de erupção que ocorrerá. Algumas lavas fluem suavemente, formando vastos rios de rocha derretida que lentamente esculpem a paisagem, enquanto outras são tão densas que, ao serem expelidas, criam explosões espetaculares,
lançando fragmentos de rochas e cinzas a grandes altitudes. Essa diversidade é um reflexo da complexidade do interior terrestre, onde a composição química e as condições físicas se combinam para definir o comportamento de cada expedição vulcânica. A história da vulcanologia é repleta de descobertas e avanços científicos. No século XIX, figuras como Alexander von Humboldt dedicaram suas vidas a compreender os mistérios da Terra. Seus estudos meticulosos permitiram uma análise mais aprofundada dos processos vulcânicos, revelando a intrincada relação entre a atividade vulcânica e os climas ao redor do mundo. Foi neste período que os cientistas começaram a desvendar a influência dos vulcões na criação e alteração de paisagens, reconhecendo seu papel fundamental não apenas na geologia, mas também na evolução dos ecossistemas e na fertilidade do solo. Cada descoberta serviu como uma peça em um quebra-cabeça que, aos poucos, revelava a imagem completa de como a atividade vulcânica moldava nosso planeta. Enquanto as eras passaram, novos exemplos de erupções e formações vulcânicas continuaram a surpreender a comunidade científica. Um exemplo notável é o vulcão dos Capelinhos, nos Açores, que entrou em erupção entre 1957 e 1958. Esse evento demonstrou de forma impressionante como a atividade vulcânica pode alterar a geografia local. O vulcão dos Capelinhos não apenas provocou uma erupção de proporções inesperadas, mas também contribuiu para a expansão da Ilha do Faial, aumentando sua área em aproximadamente 2,4 km². Essa reconfiguração da paisagem ressalta o poder transformador dos vulcões e a importância de se entender seus mecanismos, sobretudo quando se pensa no impacto que podem ter em comunidades humanas e ecossistemas frágeis. Nos últimos anos, a tecnologia permitiu que novas perspectivas fossem lançadas sobre os vulcões, ampliando nossa compreensão desses fenômenos em escala global. Satélites e imagens de alta resolução nos mostraram que a atividade vulcânica não se restringe apenas ao nosso planeta. Em Marte, por exemplo, foram identificados vulcões como o Hecate-Stolus, que, segundo estudos, podem ter sofrido erupções há cerca de 350 milhões de anos. Esse achado nos convida a refletir sobre a universalidade dos processos vulcânicos e a possibilidade de que os mesmos mecanismos encontrados na Terra possam ocorrer em outros planetas. Tal descoberta não apenas expande nosso entendimento sobre o universo, mas também fomenta uma curiosidade sem fim sobre a origem e o destino das paisagens em escala cósmica. Cada uma dessas descobertas e observações nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o papel dos vulcões na história da Terra. Eles não são meramente destrutivos. Pelo contrário, são os escultores silenciosos que, com suas erupções, redesenham continuamente o mapa geológico do nosso planeta. As cinzas depositadas nas planícies agrícolas e as rochas solidificadas que erguem os cones vulcânicos servem como testemunhas da eterna dança entre criação e destruição. É uma prova de que, mesmo em meio a um cenário de aparente caos, existe uma ordem subjacente, um equilíbrio que permite à natureza se renovar e evoluir constantemente. Ao contemplarmos essas imagens poderosas e os relatos históricos de erupções que mudaram o curso da história, somos impelidos a questionar: qual é o verdadeiro significado desses fenômenos? Talvez, ao entendermos que os vulcões são manifestações da energia primordial que habita o nosso planeta, possamos encontrar respostas para questões mais profundas sobre a nossa própria existência. Esses gigantes adormecidos, por vezes, violentos, nos lembram que a Terra é um organismo vivo, repleto de forças que, mesmo invisíveis, moldam cada aspecto da nossa realidade. Nesse sentido, o estudo dos vulcões transcende a mera observação científica e se transforma em uma meditação sobre a vida, sobre a passagem do tempo e sobre a inevitabilidade das transformações. As imagens que hoje testemunhamos, vulcões imponentes, erupções dramáticas e paisagens transformadas pelo fogo, ecoam não apenas a grandeza da natureza, mas também a nossa eterna busca por entendimento e conexão com o mundo natural. Cada cena capturada pelas lentes de pesquisadores, cada detalhe revelado por animações e entrevistas, convida-nos a ver a Terra com novos olhos.
Ao integrar o conhecimento científico com a emoção da descoberta, este documentário procura despertar em cada um de nós uma admiração sincera pelos processos que forjam nosso planeta, tornando a ciência algo palpável e, acima de tudo, inspirador. Neste percurso, a linha imaginária que separa o conhecido do desconhecido se torna cada vez mais tênue. A incerteza que acompanha a erupção repentina de um vulcão é simultaneamente um convite à exploração e um lembrete de nossa vulnerabilidade diante da imensidão da natureza. Porém, é justamente essa dualidade, a beleza e a fúria, a criação e a destruição, que define os vulcões e os torna tão intrigantes. Eles são verdadeiros guardiões dos segredos do planeta, testemunhas silenciosas das forças que, há milhões de anos, configuraram cada colina, cada vale e cada oceano. À medida que avançamos em nossa jornada pelo mundo dos vulcões, refletimos sobre como essas estruturas moldam não apenas o solo, mas também a história, a cultura e a visão que temos do nosso planeta. Desde os relatos épicos de erupções que marcaram civilizações, até as evidências modernas coletadas por satélites e laboratórios, cada fragmento de conhecimento reafirma a importância de entender esses fenômenos naturais em toda a sua complexidade. No cenário atual, onde o impacto das atividades vulcânicas pode se estender a vastas áreas geográficas e influenciar diretamente o clima e a dinâmica dos ecossistemas, a educação e a pesquisa tornam-se ferramentas indispensáveis para a convivência harmoniosa com a natureza. Ao chegarmos ao final desta jornada, somos convidados a contemplar não apenas os fatos, mas também o sentido maior que os vulcões carregam. Eles são o reflexo de uma Terra em constante mutação, um lembrete de que, por trás de cada erupção, há um processo vital que renova e preserva a beleza do nosso mundo. Com essa reflexão, encerramos nossa profunda imersão no universo dos vulcões. Este documentário não apenas oferece uma explicação científica sobre a formação, a composição e a história desses fenômenos, mas também celebra a força transformadora da natureza e a capacidade que temos de aprender e nos maravilhar com o planeta que nos sustenta. Agora, convidamos você a continuar essa exploração. Mantenha viva a curiosidade e aprofunde seus conhecimentos sobre os mistérios que a natureza nos oferece. Junte-se a nós nesta jornada persistente pelo fascinante mundo dos vulcões. Descubra como essas poderosas formações geológicas se formam, sua composição e o impacto que tem no nosso planeta.